Quando a gente fala em matemática, tem muito estudante que torce o nariz. Mas por que será? Na escola, sempre tem os alunos com mais facilidade em exatas e aqueles que se atrapalham com os números e acabam criando até um bloqueio com a matemática. Mas no programa de hoje vamos mostrar que aprender matemática pode até ser divertido. Isso mesmo, Mari. Estão com a gente a Beatriz Malcove, que tem 2 filhos, a Ana Luísa, de 22, e o João Vitor, de 17, que está aqui com a gente, e o professor de matemática, Fábio Aparecido. Fábio, a gente sabe que os alunos amam a sua aula. Qual é o segredo? É trabalhar um modo diferenciado, né? É uma forma divertida? Como são as suas aulas? Ela foge um pouquinho do tradicional. Nas minhas aulas eu não gosto de alunos muito tempo sentado e quieto. Então eu procuro trabalhar numa forma dinâmica entre eles, né? E você dá aula numa escola em Jacareí, é isso? Isso, em Jacareí. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. E a Beatriz e o João Vitor também vieram de Jacareí para contar como são essas aulas. Você tinha dificuldade em matemática? O que mudou para você, João Vitor? No começo, o professor Fábio ele disse que ia mudar o nosso conceito de aula. E realmente mudou, pois com os métodos diferentes, como o cubo, o sudoku e outros, acabou exercitando nosso cérebro. A gente começou a fazer exercícios bem mais rápido e tal. O seu filho não gostava de matemática e passou a gostar de matemática? Ele gostava e passou a gostar ainda mais. E você viu que assim, a maneira como o professor ensina faz toda a diferença? Toda a diferença. Ele fica mais rápido no raciocínio e isso repercute em outras disciplinas também. Ah, que bom. E, Fábio, o que acontece com a matemática, né? Porque a gente vê que muitos alunos têm dificuldade, não gostam da matemática. O que acontece? As aulas são basicamente tradicionais. O professor passa a matéria na lousa, explica, o aluno tem que resolver do modo que o professor explica. Então, eu tiro isso daqui e eu afasto esse mito, né, deles. Até no início eles estranham muito. Quando eu dou uma aula, dou uma situação, problema, cada um resolve do jeito que achar melhor e mais fácil. Trabalhando o que é a questão do raciocínio lógico. Quer dizer que cada um aprende de um jeito, mas, por exemplo, eu que sempre fui péssima em matemática, quando você fala em cubo mágico, eu pego um negócio desse aqui, eu acho impossível, eu já acho difícil aquele cubo que eram só 6, assim, quadradinhos, e isso aqui que não é nem cubo, né? Esse aqui que é o triângulo, como é que isso ajuda? O diferencial do cubo mágico nas aulas de matemática é o seguinte, o aluno trabalha 4 habilidades, a leitura, a interpretação, a concentração e o raciocínio lógico. E detalhe, eu não explico a montagem. Eu dou as orientações, eles aprendem. A partir daí, por iniciativa deles, eles começam a trazer cubos diferentes e apresentam para os colegas. Quer dizer, desperta o interesse deles e eles vão tentando na prática. Não fica uma coisa só na teoria, é isso, João Isso, Vitor? e até mesmo meus colegas me ajudaram a montar. E vídeo no YouTube, e a gente apresenta o professor como diferentes maneiras também de montar. De montar isso aqui, por exemplo? Isso, a pirâmide. Por que eles aprendem matemática montando? É porque desenvolve o raciocínio Isso, lógico? o que acontece? Existe uma barreira entre o aluno e a matemática. A função do cubo no primeiro ano, principalmente para alunos de primeiro ano, é quebrar essa barreira. A partir daí, como que funciona o cubo? Eu dou no início da aula como um aquecimento para o cérebro. Eles fazem a montagem, a partir daí que começa a aula. Mas e se o aluno ficar horas lá para resolver? Não fica. O professor, ele ensina também a eles se concentrarem. Então, pode estar caindo o mundo e eles estão fazendo, estão focados naquilo que se propuseram a fazer. Bom, agora que eu aprendi que isso aqui é uma pirâmide, já tive uma aula, vou deixar aqui. Eu tenho uma surpresa para o João. Vou lançar um desafio para você, então, certo. João. Eu vou misturar bastante e até o final do programa eu quero ver se você consegue resolver. Certo. Eu estou fazendo isso porque eu nunca consegui resolver na minha vida nenhum cubo desse. Eu sempre achei muito desafiador, sabe? Depois, tem um segredo? Vai, vamos lá, João. O que acontece? O cubo mágico, ele é trabalhado o método de camadas, que eles aprendem, né? E que a gente chama de algoritmo. O que é o algoritmo? É utilizado muito na parte da linguagem de programação de computadores, que era a área que eu trabalhava antes. E é como se fosse receita de bolo. Por exemplo, para você construir o bolo, montar um bolo, você tem todas as etapas e você não pode pular elas.
É assim que funciona. Gente, Olha ele que faz rápido. rápido. Você já montou um lado, né? Uma cor Sim, aí. a parte branca. E, Fábio, o que é esse foguete, essa garrafa PET que Isso está daqui é transformada uma- num foguete? É uma outra diversão que tem na escola, que é o lançamento de foguetes de garrafa PET. É utilizado como combustão, é a água e pressão. Então, Esse é melhor a gente não fazer aqui, né? não, aqui não tem como, porque ele atravessa um campo de futebol. Né? Nossa. E o que é trabalhado? É trabalhado a parte da equação de segundo grau, função de segundo grau e trigonometria. Até teve um ano passado, acho que foi... Um momento, eu falei que ele tinha até o final do programa, ele terminou antes de terminar o primeiro bloco. Parabéns, depois você me explica como é que faz. Sim. Desculpa interromper, professor, mas achei importante mostrar que ele já Foi terminou. rápido, foi Para rápido. vocês terem uma ideia, eu lancei uma situação para eles, um desafio. Eles construíram um sistema de polias numa aula de matemática e tinha que erguer o professor, puxando uma corda. Olha. A turma Conseguiram? dele, conseguiram. Todos os Então, dias. ó, daqui a pouco, depois do intervalo, o Fábio vai demonstrar como é que é essa aula dele, né? Nosso papo continua daqui a pouco, fique com a gente. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe e o assunto é matemática. Agora o professor Fábio, ele vai demonstrar uma aula. Ó, nós estamos aqui em sala de aula, né, professor? E a gente vai assistir a sua aula. A gente está em que ano aqui? Bom, vocês serão a turma do primeiro ano, do primeiro dia de aula. Tá? A primeira expectativa, assim, uma iniciação que eu faço para todas as salas, né? Então, sejam bem-vindos, meu nome é Fábio Aparecido e sou professor de matemática. A partir de hoje, seus dias não serão mais os mesmos, suas tardes não serão mais as mesmas, seus feriados não serão mais os mesmos, férias também não. E o seu conceito de matemática vai mudar um pouquinho, tá? Em relação ao que você aprendia no passado. A partir de hoje, o que vai acontecer? Você vai erguer o seu braço esquerdo, todo mundo com o dedinho apontado, aqui, ó, tesourinha, faz o símbolo da tesourinha aqui cortando, corta o cordãozinho umbilical lá do passado. Morreu o passado a partir de agora, não tem comparação mais. A partir de agora vai começar as nossas aulas de matemática. O primeiro desafio para vocês, o que vai ser? É o Kakuro. Já ouviram falar no Kakuro? Não. O Kakuro é um jogo que trabalha 4 habilidades. Quais são? Leitura, interpretação, concentração e raciocínio lógico. Nesse caso aqui é um Kakuro 4x4. Ele possui 4 linhas e 4 colunas. Como que funciona? Você vai utilizar números de 1 até 9, não pode repetir números na linha, não pode repetir números na coluna e a somatória tem que bater com esses valores aqui. Professor, esse aí é o Sudoku? Esse é parente do Sudoku. E é legal que é um jogo, as crianças ficam mais motivadas. Isso. Aí o que acontece? Muitos no início não conseguem resolver, aí vai pedir ajuda para o colega. E aí começa o quê? A interação entre eles. E na hora de resolver na lousa, eu não resolvo. Pode ver que nem lousa tem aqui. Por quê? A aula começa através da interação entre eles. E quando eles chegam no terceiro ano, sem querer, eles não percebem, né? Que quem está dando a aula são eles. Que legal. E muito você legal. usa todos esses materiais aí na Sim, aula? ó, eu começo pelo cubo mágico, é o tradicional 3x3. No caso aqui, a gente chama ele de hexaedro, porque tem 6 faces. Faz alguns comentários relacionados à matemática. Mas aí, professor, se coloca esse outro, a gente já desiste na primeira aula, né? Então, Aquele aí outro que lá. está a questão. Porque o outro tem 5, ó. Primeiro que eu não vou explicar para você como você vai montar. Eu vou te orientar, você vai ler e interpretar e vai colocar em prática. Na dúvida, o seu colega que conseguiu mais rápido vai te ajudar. Então, Fábio, vem pra cá. João Vitor, você lembra dessa primeira aula? Lembro. E você ficou assustado que Fiquei- ia mudar tudo? Todo mundo ficou assustado e quando ele começou a passar os exercícios, então, que estava difícil, a gente não conseguiu fazer. Aí, com o decorrer das aulas, foi melhorando e até a autoestima melhorou. Beatriz, ele está numa escola pública, Sim, né? está ele numa tem escola essa- pública, na ETEC. ETEC, uma escola técnica. De Jacareí. E o que você achou quando você viu que a escola está em transformação, que de repente tem um professor que faz uma aula diferente? Ah, toda a diferença, né? Toda a diferença, porque é para o futuro dele, né?
E que bom ter um professor, Muito né, bom. que vai atrás de coisas novas para estimular os alunos, para fazer a diferença, né? Além do que, o professor é muito carismático, né? Então já é um 50% É verdade. na Quer dizer que frente. o Fábio está com a bola toda, Fábio. E você trouxe, tem mais esse aqui, o que é? Porque É a parece um Torre de jogo Hanoi. de criança pequena, né? Isso, só que aí no caso aqui eu utilizo com mais discos com ele, né? No caso eu trouxe essa de base quadrada. Isso é para alunos de que idade? A partir do ensino fundamental já dá para trabalhar. A partir do 4º ano. E daí vai até o Aí médio. eu trabalho até o ensino médio, só que aumentando a quantidade de, no caso, torres de discos, aumentando os discos, aumenta a dificuldade. Isso daqui também trabalha as 4 habilidades, e como que funciona? Ele tem que movimentar uma peça por vez, a maior não pode ir em cima da menor, e vai transferir toda essa torre aqui ou para esse pino ou esse pino. Existe um modelo matemático que eles descobrem depois. Olha, Fábio, a gente escreveu no nosso Facebook que a gente ia gravar um programa sobre matemática e chegaram vários comentários e perguntas. A Francisca Souza, de Teresina, no Piauí, quer saber o seguinte, ó. Como fazer minha filha ter atenção na resolução das questões de matemática na hora da prova? Ela tem 8 anos e já tentei de tudo. A dica que eu dou, Francisca, né? A dica que eu dou, Francisca, trabalha com ela o sudoku e o kakuro. Em seguida, perceba se ela sabe fazer uma leitura e interpretação correta do problema. Porque muitas vezes o que é? É a leitura e interpretação. E a Ariana Ferreira, de Mogi das Cruzes, São Paulo, também tem uma pergunta. Tem uma filha de 3 anos, pequenininha, né? E com qual idade eu devo ensinar matemática para ela ou colocá-la numa escolinha especializada em matemática? Nossa, com 3 anos é muito pequena. Porém, você pode brincar com ela, utilizando os brinquedos dela, fazendo contagem, mas sem ficar forçando ela e exigindo muito. Com relação à escola, a partir de uns 6 anos. Nosso programa chegou ao fim. Eu quero agradecer vocês que vieram de Jacareí, no interior de São Paulo, para participar do nosso programa. João Vitor, tem rede social para deixar? Tem um Instagram, que é João_Costa1313. E o que tem lá? O que o pessoal vai encontrar Tem no minhas seu Instagram? fotos e o dia a dia mesmo. Ah, E legal. tem que ensinar a fazer o cubo rapidinho. Ensino. Beatriz, muito obrigada pela Eu que presença. agradeço. Fábio, muito obrigada. E você tem rede social para deixar também? Eu tenho uma página no Facebook que chama Projetos de Matemática, que é você, professor que está assistindo nesse momento, procurar projetos para aplicar na sua escola, com seus alunos, é só acessar. Inclusive, eu quero até aproveitar esse momento. Se o secretário de Educação do Estado de São Paulo precisar desses projetos, eu apresento. E a minha ideia principal é trabalhar isso em toda a rede do Estado de São Paulo e principalmente Fundação Casa, para resgatar a autoestima dos menores, né? Legal, Rô, eu juro que eu estou tentando aqui, só não sei quanto tempo eu vou levar, tá? Mas eu estou tentando. O Momento Papo de Mãe terminou, mas nas redes sociais o papo nunca para. Até a próxima.